Mesmo você estando numa posição de liderança, você é um ser humano. Para mim, assim, não existe liderança de coisas implícitas. Eu sei de como vários CEOs, né, hoje se destacam como CEOs humanos por conta dessa transparência. Eu sou o que sou. Porque se as pessoas não entendem o porquê que elas vão fazer alguma coisa, elas não engajam. Elas não conseguem. E não quer dizer que elas não sejam motivadas ou não estejam motivadas. Às vezes é porque simplesmente elas não entenderam. Então, e humanizar isso é muito importante. Você, às vezes, ter que comunicar alguma coisa que você não tem toda a informação completa. E quando alguém te pergunta, escuta, e sobre isso? E você dizer, olha, não sei, vou procurar saber e trago a resposta, você humaniza, você coloca que, mesmo você estando numa posição de liderança, você é um ser humano, né? Esse cuidado com as pessoas, para mim, é o que faz total diferença. E é quando a gente consegue, de fato, ter esse espírito do coletivo, ter esse espírito de grupo, de trazer todo mundo para um caminho único, mesmo com habilidades diferentes. Eu costumo trazer muito assim, olha, é importante estar alimentado, né? Por quê? Porque o seu corpo precisa de energia, você precisa de se alimentar para poder fazer com que a máquina corpo humano funcione. O como você vai fazer isso depende. O destro vai fazer de um jeito, o canhoto vai fazer de outro. A Joana, por exemplo, não se alimenta pela boca, então ela se alimenta pela sondinha. E tá tudo bem, ela tá alimentada. Então, a gente entendendo por que eu vou fazer cada uma das coisas me ajuda muito nesse caminho de como realizar e como trazer todo mundo para esse lugar, né? Não, para mim, assim, não existe liderança de coisas implícitas. E só voltando no início da sua pergunta, antigamente as pessoas falavam muito assim: da porta para fora você é o que você quiser, da porta para dentro você tem que ser profissional. Ninguém consegue ser personagem. Nós somos o que somos, e que bom que nós somos o que somos, né? Ainda tem muita gente que tenta criar uma Esse máscara. estigma caiu por completo? Acho que não, né? Não, não, não. Esses dias eu estava lendo um artigo falando disso, o quanto as pessoas também estão adoecendo por essa tentativa de colocar máscara, porque assim, não, eu não posso ser eu mesmo. E aí foi um artigo que falava dessa importância e de como vários CEOs, né, hoje se destacam como CEOs humanos por conta dessa transparência. Eu sou o que sou, né? Eu sou aquilo que me fez a minha experiência em casa, a minha experiência familiar, a minha experiência com os meus amigos, a minha experiência no trabalho, e é isso que compõe a gente, é essa beleza do evoluir e compartilhar e fazer essas conexões no dia a dia. Total. E aí, ainda nessa linha, né? Provavelmente você, né, todos esses anos, teve que lidar com situações de grande mudança dentro das companhias, né? E aí, ainda mais se torna necessário, né, essa questão dessa humanização, né, e dessa conversa, né, franca com as pessoas. E provavelmente você teve momentos que enfrentou resistência, seja por incompreensão ou por as pessoas discordarem mesmo. Tem casos que você consegue contar pra gente alguma coisa? Sim, às vezes até, ô, Mergulhão, pelo processo de cada um, né? Tem gente que demora um pouquinho mais a processar a informação, mesmo ela sendo muito clara, né? Ao longo desses 26 anos, eu brinco que assim, eu já participei de fusão, de aquisição, de confusão, de startup, de junção, de separação. Isso tudo gera uma série de sentimentos nas outras pessoas. Inseguranças também? Muitas, muitas, né? E entender que isso é um processo natural, mas tratar isso de uma forma transparente ajuda. Então, muitas vezes, assim, olha, precisamos fazer uma mudança, né? A gente vem, né, trabalhando aí ao longo do tempo também em mudanças culturais. Hoje, o mercado coabita e convive com 5 gerações diferentes. Se a gente não. Já teve algum momento na história que isso aconteceu? Agora, só Só esse, agora, né? só agora, né? Em que a gente já tem, né, 50 a mais, 60 a mais no mercado de trabalho e E os 18, os 15. 18, 15 entrando aí, assim. É,
a gente precisa entender que esse processo ele é individual, mas que para o coletivo dar certo, essa transparência precisa acontecer. Então, reforçar e ter consistência é o que garante a excelência. Então, assim, eu fiz uma comunicação, fiz de novo, faço de novo, adapta, porque nem todo mundo vai entender da mesma maneira e da primeira vez. Uhum. Então, ter essa constância nessa comunicação e nesses momentos de mudança são fundamentais, né? E muitas vezes você quer entender, mas escuta, tudo bem, você está se posicionando contra, você está se posicionando como uma resistência. Me diz o racional por trás. Talvez eu não esteja enxergando algo que você esteja enxergando, Uhum. né? E para mim isso vale para absolutamente tudo, né? Eu sempre fui muito defensora dessa, dessa conexão de todas as áreas e mesmo estando em tecnologia, nunca me restringi à tecnologia. Eu falo que eu sou super defensora de atendente de call center, por exemplo, né? Porque eles estão ali o dia inteiro recebendo reclamação, né? E não quer dizer que a reclamação tenha razão de existir, né? Sabemos que nem sempre tem, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, não é que o cliente tenha sempre razão, ele tem sempre as suas razões. Às vezes é falta de conhecimento e a gente tem a obrigação de esclarecer isso. Uhum. É a mesma coisa, quando acontece uma mudança e a pessoa está resistindo demais, para ouvir, para entender. Talvez ela tenha recebido uma comunicação diferente. E aí, o que eu costumo fazer sempre, tá? Eu tenho rotinas com os meus times. Hoje, na minha estrutura, tem quase 600 pessoas. Pelo menos a cada trimestre, quando tem apresentação de resultado, quando a gente tem, e isso não é de hoje, é de muito tempo, né? A gente tem apresentação de resultado, vai falar um pouco mais de atualização de plano estratégico, revisão e tudo. Eu ponho todo mundo numa sala enorme que a gente tem hoje nas várias plataformas de conectividade, para que todo mundo ouça da minha boca de uma única vez o que acontece.